tarde, estamos com mais um episódio do Por Trás do CNPJ no podcast Metropolitano. E hoje eu começo recebendo a Carol e o Júnior da IG Piscinas, uma marca com 17 anos aqui em Dourados, que transformou o mercado ao levar não só produto, mas lazer, convivência e experiência para dentro dos projetos. Porque quando piscina é bem pensada, ela deixa de ser um item e passa a ser o centro do ambiente. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Júnior. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença, tá? E eu quero saber um pouquinho de vocês sobre a história da IG, né? Sobre a história da IG com o Metropolitano. Fique à vontade para contar pra gente. Boa tarde. Então, nós estamos em Dourados há 17 anos, né? Somos paranaenses e acho que o empreendedorismo, né? Trabalhar com piscina, com uma empresa, nunca passou pela nossa cabeça. Eu sou jornalista de formação, o Júnior cartorário, né? Ele trabalhava no cartório e surgiu a oportunidade da gente vir para Dourados, uma cidade também que não conhecíamos. E hoje também, juntamente com a IG, nós temos as nossas convidadas de honra, as meninas do Estúdio ID, Yara e Dayana. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Boa tarde. Fico muito feliz com a presença de vocês. E o nosso quadro é para conhecer um pouquinho, né, sobre a história do escritório do Estúdio ID e da empresa IG e em que momento vocês se conectaram. E aí, Carol, conta um pouquinho pra gente a história da IG, o momento que vocês chegaram em Dourados, uma trajetória de 17 anos, né? Isso. Então, em 2008, a gente se casou e a gente trabalhava lá no Paraná. E daí, de repente, surgiu a oportunidade. Meu primo, né, trabalhava com a marca no Rio de Janeiro. E ele tinha um sonho de vir morar em Dourados, porque ele é nascido aqui em Dourados, né? E nós viemos para poder gerenciar a loja para ele, com uma proposta de que em 3 anos, mais ou menos, a gente voltava para Toledo, para nossa cidade natal, né? A gente iria vir, desbravar aqui Dourados, montar a empresa e depois a gente voltaria para o Paraná, nossa cidade, onde está a nossa família. E assim começou a nossa história aqui em Dourados, né? E hoje já estamos há 17 anos, né? Nesse período, depois de um ano, ele percebeu que a esposa dele não viria para cá, então ele ofereceu para que a gente pudesse comprar a empresa, né? E assim surgiu a nossa história de vamos dizer assim, de manter laços aqui. Inclusive, nossos filhos são nascidos aqui em Dourados e por isso não teve mais a ideia de ir embora, né? Gente, e assim, eu fiquei impressionado na hora que eu perguntei para as meninas, né? O tempo de carreira, né? A quantidade de carreira que eles têm no escritório. 25 anos. É muito tempo. E é quase praticamente a idade que vocês aparentam ter. Por isso que me espanta, na verdade. Que elogio, hein? Não, mas é verdade, Yara. 25 anos de carreira é muito tempo. Aí eu me pergunto a Day me fala 19. Mas como 19? Você aparenta ter 19 anos. Quando eu comecei a trabalhar, daí era bebê. Daí ela foi Gente! São 14 anos de formada, mas e 5 anos de faculdade que eu já tava junto com ela. Então antes de você se formar, você já estagiava com ela, já trabalhava. Já. Aí eu trabalhava, no caso, com 16 anos, eu fui trabalhar de caixa pro meu pai lá na Ferscal. E aí a Yara tava trabalhando na arquitetura. Aí eu falei, por que não fazer arquitetura? Ah, você que induziu? Não, na verdade não. É porque eu brincava muito lá na loja. Porque assim, eu cresci ali. Meus avós, né? Meus avós moravam em cima da loja. Então eu brincava com os meus irmãos de caixa, de vendedor. Então assim, daí eu insisti pro meu pai pra eu trabalhar. Porque eu queria muito trabalhar. Daí eu fui... Aí um dia eu fui entregar panfleto pra Vivo. Porque eu tava tão bravo que ele não me contratou. Aí eu peguei e fui entregar panfleto pra Vivo. E ele passou. Acho que um amigo dele passou e viu eu entregando panfleto. E aí eu ganhava diária. Aí ele falou assim, não é possível. Eu falei, você não quer me contratar? Aí eu vou trabalhar em outro lugar. Foi o que eu achei. Se eu achar outra coisa, eu vou outra coisa. Ele, não, então tá bom. Então eu vou... Vai lá, tô precisando de uma caixa. Pode ser, vai ser caixa então. Eu falei, beleza, qualquer coisa. Daí eu fui. Daí a gente foi passando por tudo. Então eu ajudava ele e já comecei com a Yara. Que daí eu comecei a fazer a faculdade, né? Por que não fazer uma coisa relacionada, né? Eu já tava ali. Aí eu fui, né? Fazendo. Então, assim, lá em casa, eu e meus irmãos, todos passamos por tudo. Caixa, pacote, entrega, a gente fez tudo. E aí eu fazia isso e também já ajudava ela. Estagiava com a Yara. Aí você já tinha 5 anos de escritório nessa época? Sim, na Ferscal, sim. Porque quando eu me formei, assim, tem toda uma história, né, por trás, né? E assim, na história, né, quando eu me formei, a situação, assim, eu não queria fazer arquitetura. A arquitetura não era
a minha meta. Eu era bailarina, eu fazia dança e o que eu queria no sonho, na minha infância, minha adolescência, era ser dançarina. Assim, a arquitetura nunca tinha passado pela minha cabeça. Quando eu fui para fazer o terceiro ano e fui escolher, né, para fazer a faculdade, daí eu escolhi prestar vestibular para dança, que tinha na Unicamp. Só que como eu já entendi um pouco, né, da necessidade financeira de você sair fora, né, eu falei, eu vou também prestar uma faculdade aqui, que é próximo da minha cidade, porque eu sou de Ponta Porã, sou aqui de Dourados. E daí tinha na Unigran tinha arquitetura. Daí a minha mãe falou assim, filha, faz então arquitetura, que é alguma coisa mais relacionada à arte, né? Daí eu passei na primeira fase da Unicamp e passei no vestibular da Unigran. Daí eu tinha que escolher, porque ia ter a segunda fase da Unicamp e eu tinha que fazer a matrícula. E assim, ou era uma coisa ou era outra. E a minha professora de balé chegou e falou, Yara, eu vou ser bem sincera com você. Para você ser bailarina, você tem que ter mais de 1,60 m. Você tem que ter, ou entrar num grupo de dança, ou o seu pai tem que ter um recurso para você ter uma academia. Eu posso te dar uma como falo? Sugestão. Uma dica. Não, como você... Conselho? Um conselho. Ela falava assim, a tia vai te dar um conselho. Você faz arquitetura e você pega o balé como um hobby para você, porque a arquitetura vai te dar mais possibilidade de você crescer. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E meu pai falou assim, você tem que escolher, ou você vai fazer a segunda fase de vestibular ou a gente vai fazer a matrícula, porque não dava para as duas coisas, né? Daí eu escolhi fazer, foi assim, a opção assim, pro meu coração, e fiz arquitetura. No primeiro ano, assim, eu odiei, não gostei, porque tinha muita matemática e tal. E... Tem mesmo. Mas depois passou, aquilo foi me conquistando. E, assim, a faculdade daqui foi muito boa. Eu tive, assim, os professores muito bons. Meus colegas de faculdade também eram pessoas, assim, que hoje eu carrego até, assim, na minha vida, né? E quando eu fui terminar a faculdade, eu precisava de um trabalho para poder pagar a festa de formatura, o vestido, tudo. E eu entrei numa loja que vendia mala, essas coisas aqui, acessórios para viagem e tal. E ali eu aprendi a vender. E eu era muito boa vendedora, eu vendia muito bem, assim. Daí o gerente falava assim, não, Yara, você tem que ser vendedora, você não pode ser arquiteta. E aquilo foi me estimulando. Eu falei, que legal. E eu fui vendendo. E assim, ele tinha aquelas malas que não saía, que ninguém comprava. Aí a Yara ia lá e acabava com o estoque. Uma no estoque. E numa dessas vendas, eu conheci uma arquiteta, que assim, que foi comprar uma mala para viajar, dela falou assim, nossa, você atende tão bem, né? Você é tão comunicativa para falar e tal. Você não quer, quando você se formar, que ainda faltavam, acho que uns 6 meses, e trabalhar comigo? Daí eu achei aquilo o máximo, né? Eu falei, não, eu vou ficar os 6 meses aqui, pago tudo que tem que pagar da minha festa e faculdade e tal, e vou trabalhar com ela. E assim fiz. Terminou, eu fui. Só que, assim, na minha cabeça, a proposta era para eu trabalhar para ela. E, no final das contas, ela queria que eu trabalhasse com ela, tipo assim, que eu dividisse as contas com ela. E, assim, eu tava num trabalho estável, né? Eu tinha uma renda ali boa, porque eu era uma das melhores vendedoras. E daí ela me levou pra lá, e depois de 3 anos ela apresentou uma conta enorme, que eu tinha que pagar água, luz, todas essas coisas. Daí eu falei, não dá, gente. Daí eu saí, e daí a minha tia tinha um restaurante aqui no centro, falou assim, não, eu tenho uma salinha, se você quiser. Isso no meu primeiro ano. Você vai pra lá e começa. E eu fui, consegui, assim, pegar alguns projetos e tal. E nisso eu vendia acessórios. Ia pra São Paulo, buscava acessórios e vinha e vendia para minhas colegas. E fui fazendo, né? Era vendedora, eu fui vendendo. E um primo meu falou assim, Tati, que ele me chamava de Tati, tá precisando de uma arquiteta numa loja de materiais de construção, você não quer ir lá? Daí eu falei, puxa vida, eu falei, quando que é? Ele falou assim, é hoje. Eu falei, meu Deus, hoje eu vou para São Paulo, que eu tinha que ir lá para São Paulo para buscar as coisas, né? Eu falei, não vou poder deixar de ir, porque eu já tinha comprado passagem, tinha gastado tudo. Eu falei, quando eu voltar, eu vou nessa loja. Daí fui, quando eu voltei, cheguei lá, eles já tinham contratado uma arquiteta. Mas eu falei, vou lá, né? Vou lá conversar com ela, vou ver como funciona, porque achei tão diferente, nunca tinha escutado que uma arquiteta trabalhava numa loja de materiais de construção. Daí fui lá, era uma japonesinha até na época, muito simpática, daí ela me explicou o que ela fazia lá, qual era a função do arquiteto, que ela fazia paginação, que ela atendia os clientes. E eu fiquei encantada com aquele mundo, porque eu não conhecia, assim, a gente não tinha acesso à loja. Né? Na faculdade é muito subjetivo, né? A gente sai cru. Sim. E daí eu achei legal, que ali daí ficou aquilo dentro de mim. Daí uma das minhas clientes que eu vendia os acessórios me ligou que ela queria ver umas peças e eu fui lá na loja, ela trabalhava no setor financeiro. Daí eu cheguei lá na loja, era Fercical, era uma loja de materiais de construção.
Daí eu olhei aquela loja e fiquei encantada, que eu também não conhecia, nunca tinha escutado falar nessa loja. Daí eu subi lá, eu falei pra ela que É onde é até hoje. Onde é até hoje. Daí ela comprou lá os acessórios que eu vendi e tal, daí eu falei, aqui tem arquiteta? Ela falou, não tem. Tinha um rapaz que trabalhava aqui, mas não deu certo, e daí faz tempo que não tem ninguém aqui. Daí ela falou, mas por que você não fala então com ele? Eu falei, vou falar, vou marcar um horário e vou falar. Daí fui e marquei um horário lá com eles, e daí fiz uma entrevista, e lá fiquei até hoje. E aonde o Marcelo entra nisso? Nossa, o Marcelo, Eu fiquei curioso. O Marcelo eu conheci no meu 4º ano de faculdade. É. E ele fazia cursinho e foi embora para São Paulo. A gente namorou 10 anos à distância. Então eu ia para São Paulo para ver, ele já pegava, já via os acessórios, já trazia, já vendia pro pessoal. E daí eu fiquei trabalhando aqui e ele fazendo a faculdade lá. Ele terminou a faculdade, depois que ele terminou a faculdade, acho que eu estava uns 5 anos na loja, 6 anos. Acho que mais, eu já tava Ele arrumou, trabalhando com você. ele arrumou um emprego aqui e voltou para Dourados. Daí a gente casou. Gente, mas assim, a história de vocês duas é muito parecida, muito junto desde o início, né? Muito juntos. É muito junto. E ele imaginava. Não, a minha vida profissional, eu não reconheço ela sem a presença da Day, da família dela e da loja. Assim, é algo que foi, assim, que me deu uma oportunidade de ser alguém na vida. Desde, assim, é igual eu falo para ela, se os arquitetos soubessem do potencial que tem, né, uma loja de materiais de construção para quem é recém-formado, assim, eu acho que seria o primeiro emprego de qualquer arquiteto, seria trabalhar numa loja. Porque ali ele consegue ter uma conexão com o cliente, aprender a vender, pós-vendas, aprender sobre material, né? A Carol sabe que a Carol, além de ser nossa parceira, né, de negócio, ela também foi minha cliente lá no início, que a gente fez a casa dela. Então, assim, a gente participava todo o processo. E assim, eles já tinham conhecimento no mercado, uma empresa de 50 anos. Tá fazendo 50 anos, né, Day? Esse ano vai fazer 50. E o pai da Day tem muita experiência nessa área de construção. Então, assim, ensinou, eu aprendi muito lá. Assim, aprendi muito, errei. Isso faz parte do processo, gente, faz parte. Uma pergunta, assim, menina, se eu gostaria de tirar uma dúvida. A Day, você é filha do dono da Perscal, né? E a Yara é esposa de um dos sócios da Porto Belo. E por que vocês se juntaram, não conseguiram fazer, por exemplo, uma carreira solo? As duas são arquitetas. Poderia cada uma ter seu escritório, né? Cada uma ter seu DNA diferente, a sua assinatura diferente e ir para lados opostos, né? O que mantém vocês unidas até hoje? Porque afinal são 25 anos. É uma dúvida que muita gente tem, né? Sobre a nossa sociedade. E eu acho interessante porque quando eu entrei, a gente fez esse trabalho, né? Por que a Daiana não assumiu, né, o cargo de arquiteta lá? E eu acho que foi porque a gente acabou se completando mesmo. E foi interessante, igual ela falou. Uma soma, né? Não, e também não é justo. Ela era uma boa vendedora. Não tinha por que a pessoa não ficar junto. Pra que você vai diminuir se você pode somar? Então, ela era boa no que ela estava fazendo. É questão, acho que, de justiça também. Eu vou tirar a pessoa só porque eu... Seu pai é o dono. Eu acho que não tem nada a ver. Eu nunca pensei assim, né? Nem ele. Então, aí eu falei, não, vamos somar. Espero que dê certo, né? Ele até falou pra mim, se não der certo, a gente vai ter que ver. Porque daí tem que ver quem que vai trabalhar melhor. Porque daí... Não, eu acho que crescimento... Ele vai ter que escolher. Ele vai ter que escolher. Daí eu falei assim, mas crescimento é isso, gente. Crescimento é você agregar, não é você dividir, entendeu? Então você vai agregando as pessoas e vai podendo crescer. É isso. Mas nunca foi competição. Eu também, porque foi... que momento fofo! Realmente vocês se complementam. Não foi competição, entendeu? Porque às vezes tem gente que tá na sociedade, mas é competição. Não é competição. É se ajudar mesmo. Quando, às vezes a Day vai e atende o cliente, ela vai até o final. Às vezes eu vou com o cliente e vou até o final. Às vezes ela vai numa festa, filma. Às vezes eu vou numa festa, eu filmo. Assim, a gente não tem isso, entendeu? Às vezes ela vai lá e cuida igual. Ela cuida mais do Instagram, que eu não gosto tanto. Ela faz as coisas que ela quer. Às vezes ela me manda. Às vezes não... Eu não... Sabe? Não tem esse negócio. Vou ficar achando ruim porque... Não apareci, porque não tem isso, não vai dar certo. Não existe isso. É realmente uma completa a outra, né? Então, assim, não existe Yara sem Daiana e não existe Daiana sem Yara. A arquitetura não tem como. Bacana conhecer esse pedacinho da história de vocês, viu? Meus parabéns. Deixou o nosso papo bem carinhosinho, né, Carol? Humanizado. Bem humanizado. Mas acho que esse é o intuito, né? Conhecer as histórias e
por trás da empresa, né? Quem são as pessoas, o porquê, o motivo que faz. E até para os outros profissionais que estão vindo também, Exato. né? Saber Porque, que por é exemplo, importante. hoje eu não sou mais arquiteta da loja, nem a Daiana. Sim. Tem outras arquitetas, né, trabalhando lá. Sim. Então, são sempre outras encontrar. oportunidades que vai dando para os outros profissionais. Eu acho isso interessante. Lá sempre pega arquitetos Sempre agora, tá dando que não é mais oportunidade eu. para Sempre, outros profissionais que sempre. estão chegando no mercado. Ótimo. E assim, o mais legal de tudo isso, da nossa história, minha e da Daiana principalmente, que nós somos de gerações diferentes. Né? Eu sou de uma idade, ela... De geração, dá certinho. Geração, exatamente. Eu sou de uma Uma legião, dá geração. certinho. Ponto, E né? assim, e quando a gente começou a trabalhar junto, a gente... Porque é difícil, sabe, uma sociedade. Claro! É difícil, é igual um casamento mesmo. Acho que até... Às vezes mais ficava Eu mais acho que é tempo mais com ela, às vezes eu difícil ficava ainda, mais tempo sabe com ela por- do que com o meu marido. Tinha vezes, assim, Sim, tem dias, né? e assim, a gente sempre se deu bem. E a gente tem um perfil diferente. Por exemplo, a Dai, ela é mais comunicativa, eu sou mais reservada. A Dai sabe trabalhar em grupo, eu já não sei, entendeu? Então, assim, ela me completou em muita coisa quando ela chegou no escritório. Por exemplo, eu gosto da parte criativa. Ela gosta do processo. Então, assim, foi tudo se complementando, foi dando certo. A parte de interiores, você quem cuida mais. Eu gosto de criar. De criar. Mas ela hoje em me dia auxilia todo mundo, em tudo. Por exemplo, assim, para você fazer projeto, você tem que ter uma gestão, né? De cada etapa, de tudo. Eu era mais assim, começava pelo final, ela já organizava tudo. E organiza até hoje, tipo, mapa, a gente viaja, tudo é ela. Financeiro, parte eu- é Não, ela. por falar em financeiro, eu vou Essa contar. parte eu- Por financeiro falar é em tudo Tem que pagar um financeiro. negócio, tem que ser tudo eu. Não, Yara, vou te contar. Nós viajamos pro Summit, né? Nós viajamos Quem que pro você vai falar? Ai, ai. Nós viajamos pro Summit ano passado, no Rio. E aí, do nada, aleatório, do nada, a Dai levanta, isso no transfer, eu acho que era do hotel pro aeroporto, ou do hotel pra alguma experiência, não lembro, com um bloquinho de rifa. Ela saiu vendendo rifa, banco por banco, sem conhecer... Mas foi depois que eu já tinha conhecido todo mundo. na Aí eu verdade. podia vender rifa, né? Na verdade, assim, então foi na volta, né? Já E tinha... um monte de gente comprou. Não, ela vendeu tudo. Vendeu Aí o bloco inteiro. eu fiquei e falei assim, peguei o celular e gravei e falei assim, ô Marcos, olha o que a sua irmã tá fazendo. Ela vendeu a rifa inteirinha da igreja aqui no ônibus. E os profissionais comprou. Até hoje eu não sei quem ganhou, tá? Precisa apurar. Mas Quem foi ganhou? muito... até falando sobre isso, foi uma experiência muito legal. Porque assim, a experiência do Summit com a Nossa, Dai, muito bom. eu não conhecia ela. Então, Eu não sabia que a Daiana era a irmã do Marcos. Eu não sabia que a Daiana era o D do estúdio ID. Entende? Porque, assim, na questão de eventos, você não era de aparecer tanto. Acredito por questão do seu filho, tá com as crianças. das crianças, aham. né? Então Aí a quando gente. eu não posso ir, a Yara vai. a gente Exatamente. Então, raramente, né, nesse período que eu estive aqui, eu vi as duas junto. Ou era uma ou outra, a não sei na festa de premiação. Sim. Né? Mas em momentos assim, ou era uma ou outra. E aí, na hora que eu vi o nome da Dai, eu falei assim, é a Daiana, é a sócia da Yara. Até porque no dia que eu te visitei no escritório, ela não tava. É verdade. Não, só tava você. Então, na minha é cabeça... verdade, mas depois você me falou. Não, eu conheci ela de vista, mas pra mim ela era uma profissional. Isso lá atrás, tá? Tô contando Não, no pode princípio. falar. Lá atrás, ela era uma profissional à parte, era outra arquiteta. Não era sua sócia, né? Uhum. Aí no Summit que eu falei assim. Ai, o dedo ID, achei! Aí na hora que eu descobri que ela era irmã do Marcos, eu falei assim, aí pronto. Aí eu não acredito nisso. Tem muita coisa que a gente não saiu. Foi justamente isso que, por situações como essa, que eu falei assim, a gente precisa conhecer mais a profundo as histórias das pessoas, as pessoas... Porque são pessoas que conectam, né? É o que eu falei até na chamada do podcast. Quem conectou a arquitetura com a Daiana... Pode ter sido a infância dela lá com os pais. Mas teve uma influência sua. Porque ela viu você atuando lá, né? Então, são pessoas que movem, pessoas que conectam. E é esse o objetivo, da gente se conectar. E aí, quando a gente fez a relação de profissionais que a gente ia convidar,
teve um porquê da Carol ter convidado vocês, né, Carol? Não foi aleatório, né? São profissionais com quem ela se conecta. Aí eu acabei de saber, ela já foi sua cliente, você já contratou ela, já né? fizemos Nossa E hoje- história já é de longa data, né, Carol? Exatamente. Quando a gente viu que o negócio ia ficar sério aqui em Dourados, que não ia ter mais como voltar, se bem que não, né? Quando a gente decidiu, então, comprar um terreno aqui e construir a nossa casa, surgiu a oportunidade de montar uma loja em Toledo. E aí, nesse momento, o coração baqueou, né? O que a gente faz? Vamos embora? Vende a loja para alguém aqui? Vamos voltar para o Paraná? Só que nós pesamos muito e pensamos que a gente estava indo super bem, né? Já tinha passado aí um período crítico do início de loja, de conhecer a cidade. A gente estava, né, conseguindo conquistar nossos clientes e ficamos com medo de trocar o certo pelo duvidoso. Mas, como o coração ainda estava lá no Paraná, acabamos montando a loja lá em sociedade com o irmão do Júnior e decidimos comprar nosso terreno aqui. E aí a gente tinha que ir atrás de uma empresa para construir. Né? Ponto nessa história também porque eu não queria construir de jeito nenhum. Eu queria comprar uma casa pronta, porque no Paraná nós construímos uma casa de 60 metros quadrados e a gente teve muita dor de cabeça. E aí eu falei, não, eu quero uma casa pronta. E o Júnior eu quero construir. E aí, no fim, acabamos construindo mesmo. E pesquisando algumas empresas aqui, porque a gente também não tinha conhecimento de empresa, de arquiteto, nada. Chegamos lá na Fercical com o Renato e acho que a primeira reunião a gente já sentiu confiança, né? O Renato, uma pessoa assim, calma, tranquila, passou toda a confiança para nós. E foi assim que surgiu, né, a primeira parceria, vamos dizer assim, na construção da nossa casa. A Yara também já no primeiro projeto, a Dai. É a casa que vocês moram hoje? É a casa que a gente mora conheço, hoje. é linda. Exatamente. E a gente fala assim, o Júnior deu um susto na Yara, né? Você não quer falar essa parte? Acho que não, conta. Aproveita! Aproveita, senão você vai ficar só figurante aí. É que a arquiteta, ela gosta, né, de dar uma inventada, né, na fachada. E o Júnior já queria dar uma simplificada. Não, e na época as construções eram cheias de telhado. Tinha 9, 10 telhados na casa. Na hora que eu falei, uma coisa que eu quero na minha casa é que tenha 2 telhados. Um para cada lado, nada de ficar encanando água. A Carol olhou para Yara, eles olhavam para mim. Mas conseguiu. Ela deu uma ajeitada. Mas foi, assim, uma experiência deliciosa atender eles, né? Porque a Carol é uma cliente iluminada, querida, assim, que você consegue ter uma troca, né, de experiência, o Júnior também. E depois essa parceria profissional também, né? De indicação das piscinas, de conhecer, eu nem conhecia que as piscinas tinham essa evolução, né, tecnológica que hoje tem. Eu achei o máximo, assim. Não, foi só agregando pro nosso escritório. Não só como cliente, né? Como parceiros também. Foi ótimo. E eu tenho também uma experiência muito positiva com a Carol e com o Júnior, né? Até nesse sentido. Porque foi a primeira loja, teve a primeira festa, mas foi a primeira loja que eu visitei quando eu assumi Dourados, foi a IG. Eles tinham acabado de entrar e houve a transição de gestão. E aí eu cheguei lá na Carol, então eles eram novos também no grupo. Eu mais novo ainda, que eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá no dia, né, Carol? E aí, enfim, né? E aí eu tive uma receptividade muito grande por parte da Carol, por parte do Júnior. Isso marcou muito a minha história aqui em Dourados. E eu falo muito isso pra eles. E sempre que eu posso, agradeço, porque assim, foi um dos motivos que me fez persistir. Porque foi muito difícil. Eu cheguei no mercado novo, na época, sem entender muito o que eu tinha que fazer. Aí eu cheguei na loja da Carol com o celular e filmando as splash, ó. E filmando as splash, fazendo videozinho, achando que tava abalando, colocando nos stories. Aí ela... Ai, você apaga, mas com toda delicadeza, com toda educação, né? Foi lá e falou assim, é porque não é o meu foco. Meu foco não é a splash. O meu foco é a linha conceito, né? A Unlimited da IG. Aí o que é Unlimited, gente?
Mas assim, com toda a paciência do mundo, ela explicou pra mim, ela não foi grosseira, ela foi educada. E isso marcou muito, Carol. Eu sempre agradeço, sempre que eu posso eu falo, porque assim, foi uma das poucas. Hoje tem problema com zero, tá, gente? Todos, eu adoro todos, mas foi um espaço que eu fui conquistando. Só que pelo fato da Carol já ter entrado junto, então assim, ela me recebeu muito bem. Então é uma história que eu gosto muito de contar e eu agradeço muito o Hélio Júnior, né? Por isso que a gente tem essa conexão. E você, eu me encantei com você desde o Summit, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Depois que você conseguiu vender uma rifa pra mim, Ganhou meu coração. meu coração. Não, mas eles aprontaram demais. Depois eu vou falar dos 10 anos também, tá? Mas eles Foi muito boa essa viagem. Foi. Assim, gente, não, pode falar, né? Não, vamos lá. Ó, a gente... Foi muito legal, assim, porque o que eles fazem com a gente, eles mexem com todos os sentidos, né? Então, a gente chegou lá no Museu da Manhã. Tipo assim, eles fecharam o Museu da Manhã pra gente. Nunca que eu ia ter uma experiência. Nunca mais vou ter nessa experiência se não fosse eles, Esse ano né? eu já sei onde... eu achando que tá falando alto, né? Esse ano eu já sei onde é. Aí, a gente chega lá, o museu fechado pra gente. Olha só. Aí teve o evento, tudo muito legal. Eu gostei muito de tudo que teve lá. E depois ainda tem uma festa. Gente, nossa. A festa. Não era tipo um coquetelzinho. Não, era uma festa mesmo, tipo de quase de formatura, uma festa, sabe? Eu falei, gente, mas eles sabem fazer um negócio que... Nossa, eu fiquei encantada. Eu assistindo daqui ela, fiquei com desejo. Mas e aí desejo. eu não conhecia o museu também, né? E pra mim marcou muito, porque a produção de tela do meu celular até hoje. Eu não conhecia o Museu da Manhã. Sinto muito. Pena que não deu pra entrar, né? Eu queria ter visto. Eu sinto muito, a Siri falou. Sinto muito, você não foi. Mas aí teve o encerramento com aquela festa, foi um Chaves de Ouro. E antes também, Casa Cor. Aí eles fecharam o último andar da Casa Cor, depois você visitava só com o pessoal. Só com a gente. Eu achei Mas é isso muito que legal a o Metropolitano experiência. quer trazer, né, Thiago? Exato. Que assim, é trazer uma experiência pra E vocês. Não é só questão de viagem. É Sim. questão de proporcionar algo diferente. Eu conheci que outros vocês... arquitetos, foi muito legal. Também. Exatamente. Fora que eles perderam o avião, gente. Perderam conexão. Deixa eu contar. Ficaram presos em Brasília. Posso contar essa? Foi assim. A gente ficou preso, tá? Daí deu pra assistir todo o meu seriado que eu tô assistindo. Aí eu terminei de assistir, daí, pelo menos isso, né? Aí a gente conseguiu chegar. Só que daí a gente chegou no Rio de Janeiro, ou a gente ia pro hotel tomar banho, se arrumar, ou a gente ia ter que se arrumar ali, né? Pra poder ir. Daí todo mundo foi pro banheiro. As mulheres, os homens, se limpamos lá, todos, né? Se lavamos, passamos perfume, trocamos a roupa no banheiro do aeroporto. E fomos, todo mundo feliz e participando da Casa Cor. Senão a gente não ia conseguir ir. Exatamente. Aí eles me Não ligaram que ia é pro dar pra hotel. ir. Eu fiquei surtado, Carol, porque foi assim. A gente se encontrou todo mundo no aeroporto, só que estávamos em 2 grupos, né? Uhum. E aí eu até sugeri de juntar todos num voo só que ia atrasar coisa de meia hora, enfim. Não, vamos manter esse voo. Falei, beleza, tudo bem, acompanhei o outro. Só que um fazia escala em Campo Grande, Campo Grande, Brasília, o outro Guarulhos, Santos Dumont. O nosso foi Brasília. Brasília. E aí foi muito apertado, pegaram o último, o prazo de conexão, foi apertado. Eles estavam fechando a porta. O portão era muito distante também, né? E enfim, acabou que não conseguiram, perderam. E aí, tô eu sentado bonitinho. Eu consegui embarcar, eu cheguei na hora. tô bonitinho, lá e o telefone toca. Era a Marcela, né? Foi Marcela. Thiago, nós perdemos o avião. Aí eu falei assim, uma hora dessa, gente, eu vi vocês embarcar. Eu embarquei todo mundo e fui pro meu voo. Não, é sério. Aí eu tava, eu desliguei, eu falei assim, não é possível, eles estão me zoando. Porque antes a gente já havia tido uma conversa da experiência do Rota do ano passado, que a gente perdeu mesmo, a gente não foi nem conexão. A gente chegou e o portão fechou, né? Então eu e os meninos, Alessandro e acho que foi o Okuda, não lembro, né? A gente não conseguiu embarcar, a gente teve que pegar um voo mais tarde. E aí eu tinha comentado isso, a gente perdeu. Aí na segunda viagem, pronto. Aí me ligou, quem? Foi você? Não. Teve a Márcia. Alguém me ligou, porque eu não tenho credibilidade pra Marcela. Ligou. O Leandro. O Leandro Moreira. É verdade, a gente perdeu. Eu falei assim...
Falei, não acredito. Como assim, gente? Pelo amor de Deus, eu não tenho o que fazer. E o que vocês vão fazer Ou agora? foi a Camila? Foi a Camila. Foi a Camila que te ligou. Dalzacker. Foi a Camila Dalzacker. Tinha a Márcia, tinha o Morena. Exato. Tinha Camila Dalzacker. Foi ela o mesma. Furucho. Foi a Marcela, depois ela. Mas foi muito legal. A turma foi muito legal, assim. Isso foi muito bom. No resumo das coisas, eu virei e falei o seguinte: eu preciso da pessoa mais. Ainda não tinha essa conexão com a Dai. Eu preciso da pessoa mais centrada do grupo. Aí eu pensei na minha cabeça. Marcela Esperoto, né? Na hora. Liguei pra Marcela. Marcela, tal. O número da agência, meu telefone vai ficar indisponível, porque eu vou decolar agora. Eles vão resolver pra vocês, não se preocupem. Eu sei que na hora que eu desci lá no Galeão, eles já tinham conseguido trocar, deram um chá de banco neles, Daí né? a gente ficou esperando, Cara, mas conseguimos. por conta do voo, mas conseguiram trocar e embarcar de Brasília pro Rio. Só que o trânsito do Rio, Yara, uma hora ela sabe, em horário de pico, é terrível. Por mais que o voo chegou 6 horas, ou eles iam pra Casa Cor, ou eles iam pro hotel. Perder. Aí, assim, perder Casa Cor, que era uma das propostas. E a festa E também a terça. festa, a gente falou, Não, vem agora pro Casa Cor, não vai ninguém Aí pro a gente hotel. se trocou no banheiro do aeroporto mesmo. Mas foi muito engraçado. E eu recebia meme o tempo todo deles lá. Sim. A gente tem o grupo até hoje, tá? Que inclusive eu cobrei no podcast um churrasco que Marcela Esperoto deve. Então, ela deve mesmo. Cobrei, falei o nome de todos, eu falei que mencionei o pessoal. Falei assim, Marcela, estou aqui cobrando o churrasco. Vai fazer 1 ano de Summit e cadê? Verdade. Vai fazer? Nossa, vai fazer nada. Ai. Depois do meio do ano. Depois do ano, mas vai, porque o próximo Summit é em São Paulo. E vai ser no Teatro Municipal. Olha. Em São Paulo. Ó, spoiler já, mas bem aí. E aí, Carol, aproveitando, já que a gente falou de metropolitano, falou de comunidade, conexão, experiência, teve os 10 anos que a Yara participou, né? Ai, a Yara também foi. A Yara Ai, eu foi. também. Nossa, E, 10 anos foi fantástico. Yara, eu queria ter te dado a oportunidade de ter tido mais contato com você. Eu senti essa falta, mas não por culpa sua, por culpa minha mesmo, por causa da demanda. Você viu que a gente ficou o tempo foi todo. Demais. E Mas eu torci muito pra você ir, Thiago. eu também. Até os 20 dias, mais ou menos, a gente não sabia quem era o pessoal que tinha sido Era escalado. sorteio, né? Que você falou? Como que Então, era? eu não sei até hoje, mas eu acredito que foi não sei te falar. Eu acredito que foi sorteio, ou foi um sorteio, Indicação. ou uma indicação interna, porque assim, foram acho que 10, 12, a gente tinha um número quase 40, né? Sim. Não dava pra colocar todos os executivos na experiência. Mas aí eu fiquei muito feliz que eu fui selecionado pra ir. Aí foi a primeira pessoa que eu contei, né? Porque eu mandei pra você, Sim. porque a gente tava conversando. Carol, os 10 anos, diferente do hotel, a gente ficou no hotel na Barra. E aí, tudo que acontecia era mais distante. Então, não tinha aquela proximidade. Então, a gente ficou bastante tempo em logística. E a Yara já tava no Rio desde dezembro, viu? Sim. Ela já foi bem antes. Já tava aproveitando. Eu fiquei Já. esperando o mas momento da festa. É Mas muito foi- legal, né? é muito legal, É mas que é o que as- eles fazem, né? Eles preparam... A preparação é legal, né? Sim, Igual a Dai eu já vi tinha lá. me comentado, né? Eu Falou assim, falei, olha, nossa, você Yara. vai ficar assim Você encantada. vai gostar. E realmente, foi assim uma experiência única. Eles sabem tocar, assim, sabe, no arquiteto, porque o arquiteto é muito, assim, sensorial, né? Ele gosta de sentir as coisas. E a festa foi tudo desde o início, assim, desde a recepção, desde da confecção do abadá, né, Thiago? Foi, assim, uma experiência também que eu jamais achei que eu ia ter a oportunidade de... Porque hoje lá no Rio é tão difícil, né? É tudo perigoso. Sim. O carnaval, então a gente fica com receio, né? E eles fecharam uma A escola... Salgueiro. Fecharam a E escola de aquilo? samba, a escola não, Quadra da Salgueiro. a quadra da Salgueiro, para os arquitetos decoraram, ficou a coisa mais linda. Eu falei, meu Deus, eu não sabia. Eu que fiquei impactada, na verdade, porque assim, a gente vai pra quadra da Salgueiro. Beleza, eu vou conhecer a quadra da Escola de Samba Salgueiro, né? Tava ansioso com a presença da Viviane eu Araújo, que eu queria morrendo de medo. Eu já conhecer. fui assim, me benzendo, porque a gente sabe, né? Rio de Do Janeiro perigo. é uma loteria. Carol, não era uma quadra. Não era, não enxerga. Era um salão de festa. Era um salão de Foi festa. decorado de cabo a rabo, Eu assim. acompanhei tudo. Foi Nossa, incrível, eu incrível, amei também. incrível. E aí a Viviane Araújo, até achei que, tipo assim, ia ficar distante da gente, ou ia ser algo Super mais... próximo. Dançou no meio da gente lá sambando, óbvio. Teve o pessoal
fez um cordão assim. Mas como era um público muito seleto, né? Era profissionais todos premiados. Inclusive, teve os 10 profissionais de destaque, porque foi os 10 anos do Metropolitano. Então, o Metropolitano selecionou um profissional que especificou com maior volume durante aquele ano, né? Então, durante os 10 anos, homenageou esses 10 profissionais. Mas, assim, foi tudo muito legal. A Salgueiro, o show com o Diogo Nogueira. Cara, eu morria de vontade de conhecer ele. Fiquei triste com o término dele. A experiência, né, Pois do é. Copacabana Palace também. Eu fiquei triste com o término dele, porque eu queria conhecer a Paola, você entendeu? E eu tava contando o tempo todo que a Paola ia. Que ela Era muito Diogo. não era muito Diogo, mas não tem problema. E o Copacabana Palace também. Eu nunca me imaginei lá. Embora teve o pessoal que tava no grupo com a gente, que foi tomar café da manhã lá, não foi? Teve. Ela saía pra caminhar, tá, de manhã. Olha. Não, quem saía era A Pamela. A Pamela, não fui eu. A Pamela teve um dia, a Marcela vai ficar brava, tô contando, que a Marcela subiu pra dormir, a Pamela tava colocando tênis pra caminhar. Mas é sobre isso, e é nessas experiências, né, nesses encontros que a gente se É que a gente conecta. tava conversando. Exatamente. Foi bem legal, foi E muito até legal. o próprio logística da van, o caminho de aqui de Dourados até Campo Grande, que a gente pegou o voo lá, foi muito bacana pra gente se conectar, E eles colocaram né? a gente no hotel na frente da praia. Então, assim, o horário que não tinha nenhum evento, a gente tipo, tava livre pra ir pra praia. Aí lá tinha tudo. Tinha Ai, cadeira, não tinha lembro de guarda-sol, praia, tinha, não. O tinha pessoal... toalha, Podia tudo. aproveitar. Você podia aproveitar. Sim. Então, foi muito legal a Ô, experiência. eu Thiago, gostei. sabe o que eu também achei importante na festa dos 10 anos? Que o Marcelo, assim, ficou Encantado. encantado, né? Eu fiquei muito Encantado, feliz. porque, assim, como ele não era Não da participa, área, não não participa, ele participa. não tinha muita noção. Eu falava assim, é importante para as empresas mostrarem esse tipo de trabalho para os arquitetos, porque isso conecta, realmente. E ele, como parte da Porto Belo, ele foi assim... Ele foi encantador, porque ele falou, realmente, a gente não pode sair do Metropolitano. Porque, eu fico feliz com isso. Eu falei, se você sair, Nossa, eu vou gostei. ficar chateada. E a Dai, né, Dai? Eu falei, gente, como? É muito Não, legal. O que eles fazem lá, vocês nunca vão conseguir fazer. Não, porque porque é uma coisa muito é específica. escutar a pessoa falar, né? Nossa, as festas são bacanas, é tudo muito lúdico, muito, né, caprichado, assim, em cada detalhe. Outra coisa é você vivenciar. E ele teve essa experiência tanto no Salgueiro quanto no Copacabana. E assim, ele ficou encantado. Eu falei, então, ó, agora tem que trabalhar. Eu queria que vocês estivessem com você. Eu não sei se eu acho que eu não consegui apresentar. Por conta, realmente, como foi comemorativo, o Fábio tava cheio de demanda o tempo todo Não, de você roteiro. apresentou. Cheguei a apresentar? Apresentou o Fábio. É pra gente também. O Fábio, a Marcela pediu já tinha emprestado pra ele. O Fábio Não, sentou com a gente na mesa lá, ficou muito tempo. Ele é muito tranquilo, Sim, muito ele acessível. foi muito simpático. Foi no Abadá, quando a gente tava fazendo o Abadá. Ai, né? verdade. E tinha um pessoal fazendo abadá exclusivo pra eles lá. Foi Aham. tranquilo. Ô, Thiago, outra coisa. Os arquitetos que ganharam os prêmios, eles têm que fazer experiência. Ai, faça Não esse troca apelo, por outra gente. coisa, Isso gente. mesmo. Faça a experiência. Depois vocês não vão ter outra oportunidade. Igual a pessoa Não foi lá e tem. fechou o Museu da Manhã. Ela teve essa experiência também Não, lá. uns 10 anos já foi, né? Agora não tem vai, Não, mais. nunca Você não vai ter mais. ninguém pra organizar isso, você não vai ter tempo, você não vai ter dinheiro, não vai ter, né, sei lá. Não, eu Então, viajei. E às vezes a viagem E você vai não ser vai. você vai ter ali um cronograma, mas não vai ser. você não vai separar, às vezes, o financeiro pra fechar aquilo um- também. Exato. Você não vai- Mas não é nem né? sobre dinheiro, né, Não, gente? tô falando tudo, porque você não vai É. separar. Você vai fazer uma viagem em família, você vai fazer outras coisas. Aí, ali, vale a pena. Eu acho Quando que a gente vale vai a ter, por pena. exemplo, Dai, Camila Dalzaker, Márcia Festa, Leandro. E a Márcia Festa era pra Pamela. ter ido nos 10 anos Pois também. é. Ela me incentivou e depois ela não Desistiu. Então, mas a Marcela Esperotto, esse grupo, pode ser que a gente criou essa comunidade, pode ser que a gente nunca mais consiga fazer uma viagem junto. Juntar. Foi Exato. muito legal. Então é muito. É você com o Gladson, né? O É, Gladson ficou Gladson perdido lá foi. porque o voo dele ficou por um dia depois, por Sim. conta do horário. Aí eu liguei pra Yara, pedi o telefone do Marcelo e pra falar assim: ó, o Gladson vai ficar mais um dia no Rio ainda, se qualquer coisa for fazer alguma coisa. Porque ele ficou e o único que ficou no Sim. hotel. Todo mundo embarcou, mas o voo pra Dourados era no outro dia. Ganhou um dia a mais de praia, né? Que E a beleza. gente foi embora no mesmo dia. E no dia que fez sol, né, Yara? Pois é. Não, nós passamos uma semana assim, derramando, né? Derramou. O Rio de Janeiro derramou aquela semana. A hora que eu entrei no avião. Aquele sol! Deu uma dó de deixar, mas fez parte. Mas foi bom. Mas eu acho que tem que fazer a experiência.
Tem sim, obrigado pelo Tem. apelo, façam. Pessoal, produto e serviço é legal, mas vivam a experiência. Pelo menos uma, pra ter uma ideia e uma noção do que a gente tá falando, né? Porque uma coisa, igual a Yara falou, é falar, outra coisa é vivenciar. Vivenciar. Né? Então, assim, a gente vai ter agora o Summit, que vai ser no Teatro Municipal em São Paulo. Provavelmente vai estar atrelado Casa Cor São Paulo, com mais alguns outros eventos que está sendo programado. A gente vai ter outras viagens. Quem tem gente que tem carta de crédito disponível, Chicago, vai acontecer Chicago agora. E o Metropolitano tá em Miami também, né? Miami e Assunção, Paraguai também, Pois é, agora. olha só, Mas é que você assim viu, também, meu? a Yara sempre viajou Quero. muito, né? Eu e a Yara. Sempre viajou muito pra ver coisa relacionada à área mesmo. É a carga cultural que a gente precisa ter pra criar. Exatamente. A gente precisa abrir, né? Exatamente, A a mente, gente- ver o que tem É, em cada e lugar. não é uma viagem aleatória, Não. né? Todas são com conteúdo arquitetônico, todas É. são com direcionamento, né? A gente vai ter uma que não é dessa regional agora, mas não sei se vocês já conheceram aquela mostra de BH, Eternos, a mostra Modernos e Eternos. Já ouvi né? falar, mas não É foi. linda, ela é poética, ela é muito diferente da Casa Cor, ela acontece em prédio tombado, então assim, não tem nenhuma modificação arquitetônica, Legal. é tudo muito, muito assim, diferente de Casa Cor, que vão lá e constrói, Eu fui sabe? na Casa Cor de Belo Horizonte, mas eu não... Se você tiver a oportunidade, vai acontecer em junho, dia 15 de junho. Vai ser exclusivo pro Metropolitano, porque é o Rota BH, é Campo Grande. Dourados a gente ainda... Mas quem tiver carta de crédito, acho que vai estar disponível. Porque ele vai ter tipo Avante Premier. Sim. A mostra vai acontecer dia 17. Vai abrir só pro Metropolitano no dia 15. Então, assim, você Tá vendo, menos Tem gente, que né? ir. Mais tempo pra aproveitar, absorver. E faz muito sentido, né? Mas recapitulando, Carol, vamos voltar aqui pra Carol. Falamos muito de Metropolitano. Vamos falar aqui com a Carol a questão da... Tira a dúvida minha. Tá. Acredito que a Yara e a Dai não tem, porque já são clientona. Mas a relação de Splash e o Limit. Porque, assim, hoje as duas lojas Zig, a Splash e a Ig são de vocês, né? Sim, isso. Da Carol e do Júnior. Ficam na mesma avenida, inclusive. Isso. Porque a IG, ela, né, desde o início, ela era uma piscina de fibra, né, azul, branca, que a gente conhece, aquela pendurada do poste. E com o tempo, o produto foi desenvolvendo, foi melhorando. E a gente fala assim que o Felipe, né, que é o CEO da IG, ele é muito visionário. Então, ele sempre pensa lá na frente. Ele sempre quer melhorar o produto, melhorar a tecnologia. Ele sempre fala que ele quer que a piscina seja algo para o cliente curtir, né? Então, trazer sempre uma tecnologia, uma segurança, algo que vai facilitar o dia a dia e vai deixar o cliente curtir a sua piscina, em vez de ter que se preocupar muito com manutenção, com limpeza. E aí ele começou essa mudança de perfil, né, da piscina, já há bastante tempo. Inclusive a Yara e a Dai viajamos Quando ele juntas, lançou a né? pastilhada. Quando eles lançaram a primeira piscina Aham. pastilhada, isso o quê? Já há uns 12 anos atrás. Acho que Pra faz. fábrica? Pra A gente Lá em foi, Rio Preto? aham. Sim. Que Exatamente. legal. Quando a IG começou a desenvolver esse produto, né, que às vezes aqui na cidade a gente escuta, mas esse produto novo não é novo. Esse é um produto muito consolidado já pela marca, né? Ela começou a trabalhar com ele lá 12 anos atrás, com as pastilhas 2,5 por 2,5 da Atlas, né, de vidro, e com o tempo foi só melhorando e aperfeiçoando esse produto, né? Então, já há 12 anos atrás, eu convidei a Yara e a Dai para elas irem comigo, né, lá para a fábrica. Fomos nós três aventureiras, né? Aventureiras. Eu dirigindo. Meu Deus! Motorista, Eu viu? acredito que deve ser. Gente, a minha chefe fala que ela é uma obra divina. Eu não tenho sofrido acidente até hoje, porque ela fala que eu sou muito ruim Meu no volante. Deus. Mas eu não sou. Sabe o que Eu acontece? acho que não, porque você... Não sou. Acontece que a pessoa conversa comigo, aí ela tira meu foco, aí eu dou umas barbeiragens. Você viaja sozinho. Sozinho, sozinho, tranquilo, então, tranquilo. Mas é porque toda vez que eu dei carona pra ela, pra Nathalie, pra qualquer supervisor, eu aprontei uma. E aí eu fico com essa imagem de que eu sou ruim de volante e a gente aceita.
bem. E aí a gente foi lá, né? Elas conheceram todo o processo de como era a fabricação dessas piscinas. E aí que foi construindo essa história, né? E na época existia só a Unlimited mesmo, que são as piscinas personalizadas. Então o arquiteto desenha e aí que vai reproduzir o desenho, né, em peças prontas. Só que o custo disso sempre é um custo mais elevado quando a gente se fala em personalização, em um produto exclusivo para o cliente. E eles foram desenvolvendo esse produto até chegar na linha cerâmica, que hoje também, né, é a linha que a gente consegue oferecer para o cliente, que são peças já de catálogo, né, peças em que eles fizeram um estudo daquilo que existe em maior demanda nos condomínios, né, porque é aí que ela está em 54 países, então eles têm um know-how e um conhecimento de peças, de tamanhos, modelos, que saem mais, né, que são produtos que estão aí com uma maior demanda no mercado. E aí foi onde a gente chegou na linha cerâmica, que é o que a gente tem hoje. Para isso, nós precisamos fazer essa mudança de padrão da marca, tirar o azul da cabeça, né, do cliente, dos profissionais. E hoje nós conseguimos atender todos os clientes na parte de piscina, tanto quem procura uma piscina de fibra, né, quanto quem procura algo mais de alto padrão, algo mais diferenciado, que é na linha cerâmica ou na Limits, que é a personalização. E é prático porque, assim, vocês entregam a piscina com 2, 3 dias. Nós temos várias vantagens, né, em relação, assim, eu sempre falo que nesse tempo de loja, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse oferecer para o meu cliente algo da grandiosidade que são as nossas piscinas. Eu realmente, assim, no retrasado, a gente participou de uma feira lá em São Paulo, da parte de lazer, onde a gente, né, quando você trabalha com uma franquia, você acaba ficando ali mais focado no seu produto, né? Mas nessa feira a gente conheceu várias marcas que hoje, lógico, já existem outras marcas que estão reproduzindo uma piscina que a IG lançou no mercado, né? Mas nessa feira a gente conseguiu realmente ter certeza da qualidade de quanto a gente está à frente em relação a essa linha de piscinas prontas, né? Porque é o que vai trazer de benefício. Uma obra rápida, né? Uma alvenaria, aí a gente acaba tendo de tempo de obra o quê, meninas? No mínimo uns 3 meses. 90 dias. Gente, tempo é dinheiro, né? A gente tem que lembrar. Tem todo o processo que tem que ser feito com cuidado, né? Para que tenha ali realmente um produto de qualidade. E o Júnior sempre gosta de falar que esse tempo que tá em obra, o pessoal tá lá na fábrica, né, fazendo a piscina do cliente, assentando esses revestimentos. Foi desenvolvida uma massa própria para que isso tenha um padrão de qualidade que saia da fábrica com o melhor produto possível para chegar pronto na casa do cliente. Então, aquele tempo ali de 3 meses, no mínimo, a gente consegue otimizar aí com 3, uma semana, dependendo do modelo, dependendo das dificuldades da obra, né? Mas a gente chegar num padrão visual de uma alvenaria, né? De 3 meses para uma semana. Tiago, sabe o que eu acho fantástico na IG? Por exemplo, se você tem uma casa pronta, né? E você quer ter... Já tá morando, né? Já tá tudo formadinho. Você quer colocar uma piscina... Você não precisa entrar com... Ele vai, se tiver que entrar com um tratorzinho, pequeno, né, Júnior? Pequenininho. Gente, e o Issá? Que eu acho que você assistiu o vídeo já do Issá, piscina no prédio? É incrível aquilo. Tem um apartamento que a gente fez o projeto de interiores lá no Legacy, também na cobertura, que a Carol estava instalando essa semana, não foi, Carol? Isso, a gente vai iniciar a instalação da piscina. É surpreendente. Consegue trazer, então, soluções, né? Para esse cliente que já está com a casa pronta, que não precisa passar, então, pela dor de cabeça de muito tempo de obra, que a gente sabe, né? Por mais... um apartamento grande, se puder colocar, por causa do peso. Exatamente. Aí, além da piscina, tem um tratamento diferenciado também, né? De cloro, que não estraga o cabelo. Na verdade, não é nem cloro, né? É outro processo também, que a IG também coloca à disposição. Exatamente. Então, a questão do equipamento, não só na piscina, que a IG revoluciona, né? Ela vem também na parte do equipamento de filtragem, que hoje
Nós temos aí o tratamento com água salinizada, Sim. né? Que é através do sal. Então, Não tudo estraga o automático. Nossa, tem Exatamente. muita coisa. Né? Os cabelos agradecem. Aquela questão de ficar ali tendo que colocar o produto o tempo todo. É uma piscina que ela é automática. Ela vai fazer isso para você todos os dias sem você se preocupar, né? Outra questão, assim, que para mim é essencial é a parte da segurança, né? São piscinas que não existem ralo de fundo, nem ralos laterais. Isso é importante. Então, a captação da água é tudo pelo nível. Então, não existe nenhum risco de sugar um cabelo, né? Coisas que a gente, infelizmente, ainda vê muito, né? Com E certeza. sem contar o visual, gente, que é incrível e linda, né? Carol, o que faz você hoje priorizar um profissional da arquitetura? Ai, que pergunta, Thiago. Eu quero saber! Nossa, até eu fiquei curiosa agora. Tiago, olha, eu acho que tanto eu quanto o Júnior, nós somos muito essência. Eu acho que, para nós, eu nunca tive assim, eu quero atingir determinado profissional porque ele tá no ranking. Lógico, se ele vir, né? Se ele vir conhecer nosso produto, gostar do que a gente tem para oferecer, ótimo, a gente vai estar feliz. É o que a gente quer, né? É isso. Mas eu acho que a parceria, a pessoa querer, né? Atender bem o cliente, se unir para fazer algo ficar grandioso lá, da forma que o cliente sonhou, eu acho que isso que é importante, né? É você se conectar com o profissional, não somente, né, pensando em vai vender mais ou vender menos. Lógico, a gente tá aqui para isso, não seria demagogia, né, falar assim, não, eu não quero, né? Mas eu acho que é mais assim, realmente a questão de ter em comum aquele propósito, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui respondeu. responder. Sim, ou sei lá. relacionamento, né? Conexão. Exatamente. Aí eu tenho uma pergunta pra vocês também. E aí as duas vão ter que responder, não juntos. De cada uma eu quero uma resposta, hein? O que faz vocês manterem um fornecedor? Nossa, daí não é muito difícil, não. Eu acho que pontualidade, né? Pontualidade, confiança. confiança no trabalho. A gente ficou muito também com eles, não foi porque a gente fez, porque a gente fez a casa. Só, fiz a casa, vou ficar indicando eles. Não é isso. É porque realmente o Júnior e a Carol têm responsabilidade no que eles fazem. E o pós-venda, né? Exatamente. E os pós-venda, outros também. E o pós-venda. Pós-venda, eu acho que... Porque, assim, obra dá trabalho. É o que eu mais ouvi hoje, gente. Dá trabalho, É dá fato, problema, isso é dá fato. Problema, e você tem que resolver. E eu acho que Problema por mais que se faça o projeto, que né, se desenhe, que coloque no... sai da ordem. Isso é uma coisa que não... E uma coisa que eu acho interessante, né, nessa tua pergunta, Thiago, por exemplo, a gente que está lá na Ferscal há 25 anos, né? A gente fez casas, a gente está na 3ª casa do cliente, na 4ª casa do cliente. E ele tem ainda aquela primeira casa. Então, assim, a obra vai envelhecendo, vai surgindo, né? Os problemas. E ele sabe aonde voltar. E isso é uma pós-venda, porque ele sabe que ele vai voltar ali, ele vai saber, né? Que tem um respaldo, que tem um conhecimento, né? Uma certa responsabilidade. Não vai fazer a casa sumir no mundo, igual acontece muito, né? Exatamente. Porque, assim, pro profissional indicar uma empresa parceira, ele tem que ter uma confiança, né? Ele tem que confiar no trabalho, ele tem que confiar no pós-venda. Porque, na verdade, não... É o meu nome, a carreira inteira. Aí, às vezes, vou indicar... porque eu ganho tal coisa. Eu não tô nem aí se eu ganho tal coisa ou não. Eu quero saber o que a pessoa... Porque às vezes a pessoa nunca mais vai poder ter uma piscina. Ela só vai ter aquela piscina na vida inteira dela. Pensa quantos anos ela vai ficar pagando aquilo lá. Eu fico pensando nisso também. Exatamente. Às vezes não, às vezes ela tem condições, vai ter várias casas, São tudo bem. N fatores, mas tudo bem, é o dinheiro do trabalho dela. Aí eu tenho que ter responsabilidade com isso. Aí eu vou indicar uma pessoa só porque eu ganho alguma coisa, só porque eu... Não, tem que ser uma pessoa, né? Uma pessoa de confiança, que vai dar o pós-venda. Tem que ser uma pessoa que vai dar o pós-venda. E até nesse sentido, é uma das coisas que a gente também sempre salienta, porque assim, quando o cliente chega para nós, eles vão entregar a obra da piscina para nós e nós vamos fazer a parte de instalação, de pós-venda. E quando o cliente tiver qualquer questão
referente à piscina, não precisa procurar o profissional. Eles têm nós como referência e a gente sempre deixa, né, claro, Nossa, a gente fica né? tranquilo. Olha, pode me procurar e nós vamos resolver isso. Então, essa é uma das vantagens também, porque eles vão estar tranquilos. A gente vai seguir o projeto do jeito, né, que elas desenharam, também. que fica lindo, né? E depois é com a gente, entendeu? O cliente não precisa, será que foi? Quem que foi que fez tal coisa que eu preciso procurar o fornecedor para resolver tal coisa? Não. O que for referente à piscina é com a gente. Agora, pra gente encerrar, tá vendo? Já tá acabando. Já, foi Passa rápido, gente. Passa muito rápido. Uma pergunta pras meninas do Estúdio ID, Yara e Dayana. Um projeto bem sucedido é quando... Projeto bem... quando o cliente fica satisfeito. Eu acho que é Lógico. um projeto que tem um propósito, a alma, né? Vai ser difícil superar essa, Day. Mas se ele ficou satisfeito, é porque era o que ele queria. Olha lá, se ele ficou satisfeito é porque tocou a alma. Sim. Pronto. E agora pra vocês. Quando uma entrega? Uma entrega é? Uma entrega é o quê? Uma entrega. Uma entrega é o quê? O que é uma entrega? É a realização do sonho do nosso cliente, né? E nós somos muito gratos e para nós é uma honra quando o cliente escolhe as nossas piscinas para ser vamos dizer assim, área de lazer, onde ele vai viver com a família dele, momentos felizes, onde a gente sabe que é ali que as crianças dão risada. Normalmente a piscina, ela é referência da alegria mesmo, né? Onde a família tá feliz, é um domingo se reúnem, de né? sol, A grande parte da família. né? Um dia de noite que tá todo mundo cansado e vai curtir uma piscina. Então, para nós, uma entrega sempre é uma felicidade, assim, em ver realmente o sonho do cliente se realizando. Satisfação, né, Carol? Isso. Menina, Ô, pode Thiago, falar. não, eu ia falar, eu e a Yara, a gente tava conversando, né, antes de vir. Aí a gente tava falando, vamos ver quantos projetos a gente fez, né? 25 anos, não sei o quê. Aí a gente contou, meu Deus, 600. Já deu assim a conta, né? Assim, por baixo. Pelo que a gente tava vendo. Porque a gente faz muito interiores, né, também. Então, você colocando tudo, deu uma média de 600 projetos. Eu falei, meu Deus, a gente já fez tudo isso, Mas né? também 25 anos... É Já muito... tá quase aposentado. Não, ainda não. Não, uma complementa a outra, não esqueça. Não, precisa, Né? Deus. Precisa. E assim, eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui, porque de conhecer essa essência, porque eu conhecia isoladas. Eu não sabia, eu não sabia que a Yara e a Daiane era esse complemento todo. E foi muito importante conhecer, saber disso. Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pelo sim. Muito obrigado, Carol, Júnior, por ter aceitado o projeto, por ter abraçado, por estarem presente. A gente encerra aqui, né? O nosso próximo episódio, a gente se encontra na próxima semana com um novo parceiro e um novo profissional.